Passo a palavra agora para a doutora Ana Paula Trevisani. Ela é advogada, defensora da ativa, nomeada pelo Estado de Santa Catarina para os casos de violência contra a mulher. Ela também é integrante da Comissão Mulher Advogada Catarinense e OAB Cidadão, para falar sobre a Lei Maria da Penha e o processo judicial. Boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite de estar aqui nessa noite. Como a vereadora falou, eu faço parte da Comissão Mulher Advogada Catarinense e da OAB Cidadã. Nós, da Comissão Mulher Advogada Catarinense, nós atuamos também pela Defensoria da Ativa nos casos de violência doméstica. A delegada Sandra já nos narrou como funciona o sistema a partir do momento do registro da ocorrência na delegacia. Após o momento, então, do registro do boletim de ocorrência, a vítima ela é chamada até a delegacia novamente para ela afirmar se deseja, sim, representar contra o seu marido, seu companheiro. Após esse momento, é instaurado o inquérito policial, como a delegada falou, de todos aqueles números grandes de boletim de ocorrência, são instaurados apenas 167 inquéritos policiais. Ou seja, apenas 167 de todo aquele número de ocorrências registrados, apenas 167 são conduzidos ao fórum, e lá haverá o devido processo legal. Aí sim haverá o processo em que vai imputar ou não aquele agressor uma pena. Mas o que acontece? Vou falar o que acontece, o que nós, advogadas, que atuamos na área, o que acontece. Desses inquéritos policiais, então, a mulher é intimada, apenas a mulher, no primeiro momento é apenas a mulher vítima que vai até a audiência, e nessa audiência há uma simples pergunta, em que ela deve responder sim ou não. O juiz pergunta: a senhora deseja dar continuidade a esse processo? A senhora deseja processar criminalmente o seu marido, seu companheiro? Desses 167 inquéritos policiais, menos da metade segue adiante. Hoje foi uma tarde que eu passei a tarde inteira no fórum. Eu tive 15 audiências. Dessas 15 audiências, são 5 minutinhos, quando a mulher vai. Gente, dessas 15 audiências, sabe quantas mulheres foram? 5. Eu fiquei a tarde inteira lá, porque eu sou nomeada pelo Estado, assim como as outras advogadas, porque a própria Lei Maria da Penha prevê a assistência jurídica. Tem advogado gratuito. A mulher tem toda a orientação jurídica. Antes da audiência, eu converso com ela, a advogada conversa com ela para dizer todas as consequências de um processo criminal, assim como as consequências caso ela não dê continuidade ao processo criminal. Mas vejam que hoje, das 15 audiências, apenas 5. Há um movimento de toda a máquina judiciária, há uma delegacia implantada, uma delegacia especializada para atender esses casos. E acreditem que o juizado de violência doméstica tem muitos processos. E uma vara, é um juizado de violência doméstica tão importante quanto a vara de família. Porque lá no juizado de violência doméstica também tem a fixação de alimentos provisórios, também tem a urgência de apreciar uma medida protetiva, de conferir, de dar o direito àquela mulher de que o marido ou o companheiro não se aproxime dela. E dessas mulheres ainda que apareceram hoje nas audiências que eu falei para vocês, que foram apenas 5, só uma deu continuidade ao processo. E assim eu até me sinto frustrada, porque quem já me ouviu falar, vai ouvir hoje eu falar a mesma coisa. E eu vou contar essa mesma história sempre, porque ela se repete. A mulher chega lá na frente, a juíza pede: a senhora deseja dar continuidade ao processo? Não, doutora, não vou dar continuidade, porque ele é meu marido e ele só faz isso quando bebe. Tá, mas ele bebe muito? Olha, quase todo dia, mas ele só faz isso porque bebe, porque ele é uma boa pessoa. Só que aquela mulher, ela acaba aceitando aquela situação, lamentavelmente.
E pouquíssimas são as mulheres que têm consciência de que tem um marido alcoólatra ou que tem um marido que é dependente químico. Nós precisamos trabalhar também com essas informações para essas mulheres. Eu, falando como integrante da Comissão da Mulher Advogada e da OAB Cidadã, nós temos um grupo que nós desenvolvemos atividades junto às escolas. Nós damos palestras, orientação nas escolas para que os adolescentes tenham noções de cidadania, desde pequenos. E o que consiste também noções de cidadania? É fazer valer os seus direitos seja como criança, como adolescente, como filho, como uma futura mulher, como uma futura esposa. Nós precisamos educar esses adolescentes para que eles já cresçam com esse pensamento, porque hoje nós sabemos que para uma mulher terminar um casamento é difícil, porque nós temos ainda aquela cultura de que casamento vai até o fim da vida. Então é muito difícil. A psicóloga realmente ela narrou uma situação que é isso, não muda. Nós estávamos conversando antes com a nossa amiga jornalista, que também vai falar daqui a pouco, as histórias se repetem. Seja aqui ou no Nordeste, em São Paulo, no Paraná, que é de onde eu vim, lá é a mesma coisa. As histórias se repetem. Mas nós precisamos, sim, continuar a dar todas as informações e bater na mesma tecla sempre, porque um dia, quem sabe, muda, né? Mas a mulher ela tem que saber que ela tem os direitos garantidos por lei. Só que para a lei ser eficaz, ela precisa agir. Lamentavelmente, nós também não contamos com todas as políticas necessárias, porque uma vez que uma mulher registra o boletim de ocorrência, se ela volta para casa, ela pode ser espancada até a morte. Isso pode acontecer. E vamos fazer o que com essa mulher depois do registro da ocorrência? Tenho certeza que muitas vezes a delegada Sandra pensa até em levar para casa, porque você vê que a pessoa não tem para onde ir. Aí cabe a nós, como cidadãos, erguer essa bandeira, buscar sim e levar sempre essa orientação para as mulheres. Seja a vizinha que nós temos lá no nosso bairro, que sofre violência. Nós temos acompanhado, tem uma novela que trata especificamente esse tema. E aquilo acontece, é vida real. Só que poucas mulheres fazem o que aquela mulher está fazendo, aquela Celeste. O que ela faz? Ela apanhou uma vez. Aceitou dentro de casa, mas a segunda vez ela não, pelo menos diz que não vai ter. E nós não podemos aceitar. Muitas vezes a delegacia é utilizada assim como um tratamento de choque. A maioria dos homens falam, eu nunca roubei, nunca matei, não vai ser agora que eu vou ser preso. E como profissional atuante no direito, eu afirmo para vocês que hoje em dia tem 2 prisões que funcionam. Bater em mulher e dever alimentos. Hoje em dia, essas 2 prisões funcionam. Só que, claro, às vezes acontece de uma mulher chamar a polícia não chega na hora, porque nós temos um número pequeno de viaturas para tantas ocorrências. Nós temos desses percalços, mas nós não podemos desistir. E, como operadora do direito, como advogada, atuante na área, eu garanto para vocês que a mulher que chega até o judiciário tem toda a assistência necessária. Mas ela tem que querer, acima de tudo, pensar na família dela, na integridade dela. Espero poder sempre colaborar. Eu sou uma guerreira também nessa área, levo essa luta adiante e sempre que for possível, sempre que precisar, sempre que for necessário, eu quero estar falando para essas mulheres. Eu já fui vítima de violência doméstica dentro da minha casa com o meu pai. Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram, mas a gente nunca sabe quando vai chegar o final feliz. E até chegar ao final, são muitas coisas que passam. Então, a gente não tem que passar por algo ruim para depois mudar. Vamos levar as informações adiante. Tem muitas mulheres que têm a cabeça fechada, que não querem pensar de outra forma, mas elas precisam ser orientadas por pessoas que tenham a capacidade de sempre falar aquilo que ela deve fazer, porque um dia ela vai mudar. E um dia ela vai buscar ajuda e a vida dela vai melhorar e muito. Obrigada. Obrigada, Ana.
Convidamos agora a jornalista Graziane Ubiali, cujo tema de conclusão do seu curso foi sobre a Lei Maria da Penha. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite, vereadora. Primeiramente, eu quero esclarecer para vocês que o que me motivou a pesquisar sobre esse tema foi justamente, assim como a minha colega advogada, né, pessoa que está aqui presente, sofreu violência dentro de casa. Eu não fui vítima da violência, mas eu vi a minha mãe sendo vítima da violência doméstica, apanhando do meu pai por inúmeras vezes e tentando se separar dele, se libertar desse problema, mas infelizmente ela não conseguia ter todo o apoio da justiça. E uma frase que marcou muito essa fase da minha vida, provavelmente é conhecida por todos vocês, é que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Muitas vezes eles diziam isso para ela, eles, no caso, os policiais que iam até a nossa casa atender as ocorrências em função da denúncia dos vizinhos, mas eles não podiam entrar até dentro de casa porque não pegavam em flagrante. Então, assim que houve a sanção da Lei Maria da Penha, lá em 2006, eu estava no curso de jornalismo e eu tinha à frente um trabalho de conclusão para fazer. E eu queria, claro, fazer um trabalho que não fosse simplesmente mais um trabalho como todos os outros. Eu queria fazer algo que viesse a beneficiar a sociedade, em especial as mulheres que já haviam sofrido tanto, e privá-las disso, porque existe uma lei agora, então, para ajudá-las. Assim, eu conversei com a minha colega Camila Spolt, que não está aqui presente, mas o trabalho foi feito em dupla, né? E nós começamos uma pesquisa que foi muito longa. Foi durante 2 anos, praticamente, nós pesquisamos um histórico de violência e a instituição da lei, então, há 5 anos, nós percebemos que ela foi um marco histórico no Brasil, porque as mulheres brasileiras elas precisam do reconhecimento dos seus direitos e essa lei veio para isso também. Nosso país ele ainda está em desenvolvimento, como já foi mencionado várias vezes, ele ainda enfrenta muitos problemas sociais, não tem políticas públicas que são efetivas e a gente precisa ainda avançar muito. Porém, essa lei ela veio com um objetivo que é de coibir a violência doméstica e ela está tentando fazer isso. Né? A gente percebe que os números eles aumentaram, talvez, muitas pessoas comentam conosco que, nossa, mas aumentou tanto o número de estatísticas, mas aumentou porque agora as mulheres estão denunciando, elas estão chegando até as delegacias, elas estão indo em busca dos seus direitos. Então, ao contrário do que muitos pensam, quando o país ele criou essa lei, ela não veio simples e puramente porque o Brasil quis criar uma lei para proteger as mulheres, mas ela veio em função de uma punição que o Brasil teve da Comissão Interamericana de Direitos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, porque foi denunciado o caso da Maria da Penha, que era um caso muito conhecido, chegou até o conhecimento dessa comissão e então eles viram como uma forma de punição a negligência que o Brasil apresentava em relação à violência com a mulher. Uma das punições foi criar essa lei, que é a Lei Maria da Penha, na verdade a Lei 11.340, que levou o nome em homenagem a essa mulher guerreira que lutou durante 20 anos para conseguir chegar até a solução do caso dela, né? Que ela foi vítima por muito tempo também. E o Brasil teve outras punições que foram citadas, inclusive, que é a instituição de casas-abrigos, de centros de referências, de delegacias especializadas e juizados especiais para tratar desse assunto. Então, essa lei prevê uma série de mecanismos, como já foram citados. A história da Maria da Penha, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, eu fui até Fortaleza para fazer esse trabalho, então eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. É uma história que retrata a vida de muitas Marias, de muitas mulheres, como a gente fala no vídeo, né? E para fazer valer a pena isso, ela teve que lutar durante 20 anos, levando a várias instâncias da justiça o seu caso, para ela conseguir, depois de uma punição do Brasil, ter o seu caso concluído. Então, para elaborar o vídeo, a gente teve toda essa pesquisa, a gente foi até Fortaleza, a gente conversou com a Maria da Penha, conversamos também com a juíza de Fortaleza, fomos até as delegacias de lá, onde nós vimos uma realidade
super triste, porque se aqui nós temos esses números exorbitantes, lá os números ainda são maiores. Foi bastante triste, assim, foi impactante a gente chegar a uma delegacia e nós vimos tantas mulheres como se fosse uma fila do SUS, praticamente, do INSS, esperando para poder registrar um boletim de ocorrência. Então, foi bastante impactante. Outra coisa que eu quero dizer é que, apesar das opiniões divergirem a respeito da Lei Maria da Penha, porque a gente ainda ouve muitas críticas, como nós conversávamos ali fora, eu e a advogada, muitas pessoas ainda dizem, tá, e o João da Penha onde está? Apesar de tudo isso, essa lei conseguiu tornar a violência doméstica contra a mulher reconhecida pela sociedade. Hoje a sociedade reconhece que a violência, quando acontece dentro de casa, ela é uma violência sim, não é mais simplesmente uma briguinha de marido e mulher, onde ninguém mete a colher. Então, eu vou ser bem breve, porque eu tenho um vídeo para apresentar para vocês. A minha pesquisa resultou num vídeo de aproximadamente 20 minutos, que é um pouco longo, por isso eu consegui reduzir num trechinho, alguns trechinhos onde a própria Maria da Penha fala e conta para vocês, ela vai contar, a gente vai assistir esse vídeo, os casos que aconteceram com ela. Foram 2 episódios, os mais marcantes, que quase levaram ela a óbito. Por favor, a gente pode assistir ao vídeo? Eu estava dormindo, já era de manhã cedo, 5 horas, 6 horas, e eu acordei com um tiro nas costas. Aí eu pensei, puxa, o Marco me matou. No momento em que eu recebi o tiro, eu fiquei imóvel porque atingiu diretamente a medula, né? Eu já não me mexi. Parece ficção, mas o relato é da mulher que lutou durante 20 anos para punir o marido agressor. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de homicídio praticada pelo marido, o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros. Ele simulou um assalto para justificar o tiro que Maria da Penha levou enquanto dormia. O fato resultou em uma paralisia irreversível e fez com que ela tomasse algumas precauções. Então a empregada sempre ficava perto de mim, entendeu? Eu não ficava só. E assim, eu conseguia dormir durante o dia, mas à noite, quando ele ia para dormir, eu era acordada, entendeu? E conseguia que a empregada dormisse no quarto comigo. As agressões não pararam por aí. Heredia tentou matá-la mais uma vez. Quando foi um dia, ele disse, quer tomar banho agora? Aí me levou na minha cadeira de rodas, lá debaixo do chuveiro. Antes de eu entrar debaixo do chuveiro, ele abriu a torneira, né? Aí eu senti corrente passar. Aí eu empurrei a cadeira para trás e chamei pela empregada. Aí ele disse, por que você vai tomar banho? Assim, gritando, né? Dessa maneira, gritando, né? Aí eu disse, ele tá dando choque. Que besteira, tá dando choque não, que eu tô passando a mão, nem é só um choquezinho de nada. Ora, mas eu estava sentada numa cadeira de ferro, né? Além de tentar matá-la com choque elétrico e arma de fogo, o marido de Maria da Penha cometeu uma série de agressões contra ela e as 3 filhas. O caso chamou a atenção da imprensa e chegou ao conhecimento da Organização dos Estados Americanos, que ofereceu ajuda a Maria da Penha. A partir daí, o fato foi parar na justiça. A trajetória de Maria da Penha foi determinante para mudar a história da violência doméstica no Brasil. Em 2001, o país foi condenado pela Organização dos Estados Americanos por negligência na forma de tratar a violência contra a mulher. O resultado foi a criação de uma lei específica para esses casos. Uma lei que recebeu o nome da mulher que decidiu quebrar o silêncio. Seja como for, agora milhares de mulheres se beneficiam da lei que surgiu da luta de Maria da Penha. Por 2 vezes, ela quase perdeu a vida nas mãos do marido, condenado a 10 anos de prisão. Maria sustentou essa luta sem nada que a protegesse, além da própria determinação. Um exemplo que, pela força da lei, já se multiplica pelo feminino plural da população brasileira.
Pois é, o recado que eu passo para essas mulheres que são vítimas da violência é que agora nós temos que nos conscientizar que os nossos direitos estão garantidos em lei. E que a gente pode sair da violência, sim. A gente sabe como é que a violência chega na nossa vida, a gente sabe as etapas da violência na nossa vida, que são os ciclos da violência, onde a gente é maltratada, depois o nosso agressor pede perdão, nos promete mundos e fundos e depois volta a repetir a mesma violência com mais gravidade. E se a gente não se alertar que temos que sair dessa violência no começo, e nós temos condições para isso através da lei, né, nós vamos um dia poder ser até assassinados. Né? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. Então, assim como a própria Maria da Penha já falou, eu acho que é necessário a denúncia, a gente não pode conviver com o ciclo da violência. Obrigada. Obrigada, Graziela, pelo material maravilhoso que tu nos apresenta aqui nessa noite. As nossas palestras terminaram. Eu pergunto se o secretário Rui deseja se manifestar. Pode usar a tribuna, por favor, secretário. Boa noite a todos e todas. Boa noite, vereadora Mari. Agradecer o convite e dizer que nós temos a responsabilidade com o tema, né? Na medida em que a gente ocupa um espaço de gestão. Agora, as políticas públicas, de uma maneira geral, sobretudo, neste caso, que é um caso extremamente importante, que é para mulheres, como todas as outras, precisam ser construídas todos os dias e coletivamente. Eu, por exemplo, não acredito em nenhuma política pública que não tenha o envolvimento da sociedade, de todos os setores. E é fundamental também que a gente entenda de que o processo de prevenção, o investimento público na prevenção, ele é o determinante. Porque senão a gente vai acabar gastando todo o dinheiro público para resolver a face mais perversa da sociedade, que é essa face, que é a violência. Seja contra idoso, seja contra criança e adolescente, seja contra a mulher. Que é a fase mais perversa. Porque a gente vive uma sociedade cada vez mais doente, que é uma sociedade do ter. A gente não tem uma sociedade do ser, a gente tem uma sociedade do ter. As pessoas querem ter cada vez mais, acumular. E é isso que provoca cada vez mais as diferenças entre as pessoas. E é isso que faz com que o crescimento da violência esteja nos níveis que a gente vive hoje. Porque é preciso olhar o outro como carne da nossa carne. Perceber que a dor do outro é a nossa dor. Esse, para mim, é o princípio humano para estar num processo de construção de qualquer coisa, sobretudo de qualquer política, que, em última análise, é a garantia da vida das pessoas. Por isso, é aqui o nosso compromisso, viu, vereadora Maria? O nosso compromisso com a sua luta, o compromisso com a luta, que não é só das mulheres, porque também depois a gente setoriza, Ela tem que ser de mulheres e homens. Eu quero, inclusive, parabenizar os homens que aqui estão.
né? É uma demonstração inequívoca de que essa é uma luta que tem que ser de todos. Né? E, por último, só dizer para vocês o seguinte, como eu não vou repetir aqui o que a nossa psicóloga Patrícia já falou, mas eu queria destacar uma questão que me parece muito importante. Hoje, né, as políticas são, de uma maneira geral, muito novas. Parece até que a gente está redescobrindo o Brasil, né, de forma muito recente. A partir de 88, com a Constituição Cidadã, e depois com a construção de diversas políticas, como já foram citadas aqui, ECA, Maria da Penha e tantas outras. Né? Agora, essas políticas elas terão efetividade, elas serão eficientes se a gente tiver uma ação de cuidado com a família. A matricialidade desse processo é a atenção à família. Né? Então, acho que é onde a gente vai ter que gastar, né, o nosso esforço, o nosso suor nesse processo, na luta, na consolidação, na garantia dos direitos fundamentais, né, dos direitos humanos à família. O direito a se alimentar, o direito, né, à mobilidade urbana, o direito, né, à habitação, enfim. Esses direitos seguramente garantirão uma possibilidade de estabilidade social, da qual ainda não temos. Agora, isso é uma luta de todos, né? É uma luta de todo dia. E, seguramente, né, a Prefeitura Municipal, a Prefeitura, né, do mandato do prefeito Djalma Berger, está empenhada nesse processo. Tá certo? A gente quer contar com a participação da comunidade, independente das matizes ideológicas. Acho que é um processo que a gente tem que construir conjuntamente. Então, a gente está à disposição na Secretaria, viu, vereadora, e seguramente estaremos juntos aí nesse processo e nessa luta. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Neste momento, nós queremos prestar uma homenagem, nós mulheres queremos prestar uma homenagem à delegada Sandra, ela que aceitou o desafio de iniciar o trabalho de implantação da Delegacia da Mulher aqui no município de São José e que vem contribuindo muito no combate à violência aqui contra a mulher no município de São José. Delegada, por favor, quero lhe fazer uma homenagem. Antes de nós encerrarmos essa audiência pública, se faz necessário que nós possamos divulgar algumas conquistas das mulheres aqui do município de São José. Na primeira audiência pública, em novembro de 2009, nós conseguimos assinar um pacto de compromisso de políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher no município de São José. Nós elencamos diversos objetivos e metas, assinou o presidente da Câmara Municipal de São José, na época o vereador Amauri, também assinou esse pacto o prefeito municipal e os vereadores aqui desta casa. Na segunda audiência, em 2010, nós conseguimos trazer a novidade que nós teríamos uma delegacia da mulher aqui no município de São José, e que foi inaugurada em 1º de dezembro de 2010. No ano de 2011, neste ano, alcançamos 2 expressivas vitórias, que foram a implantação da Casa de Passagem Dona Lindu, infelizmente fechada pelo Executivo Municipal, mas nós vamos continuar na luta para que ela reabra o espaço. Como a psicóloga falou, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, mas se faz necessário nesse momento que se reabra essa Casa de Passagem aqui no município de São José. E conseguimos também
a implantação do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar em São José, que tem à sua frente a juíza doutora Tânia Regina Vieira Luiz. Fica aqui o registro e o agradecimento ao desembargador, ao presidente Trindade, que prontamente atendeu um pedido. Essa casa foi ao Tribunal de Justiça, colocamos os casos de violência aqui do município de São José, que havia sido instalada uma delegacia da mulher, e ele prontamente atendeu um pedido dessa Casa Legislativa e implantou aqui no município esse juizado especial. E queremos fazer alguns encaminhamentos, reiterar alguns encaminhamentos nesta noite. Nós queremos reiterar ao prefeito municipal a necessidade que se envie o mais rápido possível a esta Casa Legislativa um projeto de lei criando a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de São José. Já fizemos isso em 2009, já fizemos isso em 2010. Estamos reiterando nesta noite uma indicação para que o prefeito mande um projeto aqui para essa casa. E solicitamos, como disse a psicóloga da Secretaria de Ação Social, com urgência a nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Esta lei foi criada neste município em maio de 1999 e até hoje ela não foi nomeada uma única vez. Estamos ainda indicando ao prefeito municipal e ao secretário de Ação Social a implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em situação de violência ou cuja integridade física corra riscos de qualquer natureza, que também nós estamos assinando nessa noite. Convidamos agora, após esses encaminhamentos que seguem o rito aqui desta Casa Legislativa, na verdade é um proforme desta noite, mas ele segue uma tramitação, precisa ser aprovado pelo plenário para que possa ser encaminhado ao Executivo Municipal. Amanhã, as mulheres do nosso gabinete vão estar, amanhã, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher em todo o mundo, e nós estaremos nos bairros do município de São José fazendo essa campanha de motivação para que as mulheres consigam fazer a denúncia, que elas tenham a certeza que elas terão o suporte de um pessoal especializado que trabalha na delegacia da mulher, que elas terão agilidade nesse processo e que elas têm esse direito garantido por lei. Por isso nós estaremos amanhã nos bairros fazendo essa divulgação. E nessa oportunidade, quero convidar a cantora Bianca de Lis, que esteve em 2009 grávida, né, acompanhada do guitarrista Nino Boy, para interpretar uma canção em homenagem às mulheres de toda a nossa cidade. Obrigada. Então, eu só queria falar da importância também de a gente ter esses homens maravilhosos ao nosso redor, né? É pai, filho, marido. Então, o bebê já está ali e é para mim uma honra muito grande sempre estar aqui contigo, viu, Mary? Porque eu sei que você gosta muito do meu trabalho e estou aqui para homenagear realmente vocês, acompanhada, então, do Nino. A todas as mulheres uma mensagem, e que a gente assim, deposite cada vez mais esse amor de mãe que a gente tem, não só para os nossos filhos, para o marido, para o pai, mas para os amigos que nos rodeiam, porque se a gente trocar essa amizade boa, esse amor, essa fraternidade, a gente vai já dizendo um não para essa violência e tal, e isso na minha opinião, é muito importante. Mais lindos sonhei de quimeras um castelo ergui e no teu olhar
sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação, mulher, sinônimo de amor. Sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar ponto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O seu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, enebria, entontece. És fascinação, amor. Obrigada, Mary. Obrigada, Bianca. Maravilhoso. Quero agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui nessa audiência pública e queremos reafirmar nessa noite o nosso compromisso de estarmos no combate à violência contra a mulher aqui no município de São José. Nosso muito obrigado. Nós estaremos na campanha pela saúde da mulher, nós continuaremos na campanha para que todas as mulheres de São José tenham direito à vida e uma vida digna. Muito obrigada e boa noite a todos.